Porque eu acho que se não ficou claro, vou fazer um parênteses aqui, porque às vezes a gente sente que não fica claro. É, e eu fico às vezes preocupado com a inteligência das pessoas, mas eu vou tentar colocar de uma outra forma que às vezes fique mais claro. E aí eu fique de forma que eu fique assegurado, né, de que vocês realmente entenderam, pelo menos essa questão aí da maioria e da minoria, né, para a gente ir adiante. A maioria ela deve ser colocada como deve ser considerada como um critério para você apurar a decisão só em alguns momentos específicos. Não é em todos, não. O erro das pessoas que criticam o comunismo, eu não sei, aí é que tá. Eu não vou falar pela doutrina comunista, nem socialista, nem capitalista. Só um segundo. Então eu não vou falar dessas, dessas doutrinas nesse sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: o serguianismo está para além disso. E quando ele se coloca além, a questão é que ele percebe que a maioria é importante nesse momento, onde você estabelece as bases do contrato. Porque ela entende que esse momento ele é um momento onde você pergunta a todos, porque você considera que os seres são gregários. Se você considera que os seres são gregários, todos, em tese, têm o direito de vir e se manifestar. É ali que vai haver o encontro dos desentendimentos. Esse é o grande seminário, é o encontro dos desentendimentos. Para quem lê o livro, perceber as coisas que estão escondidas por detrás desses textos que parecem simples e até ingênuo. Se quem for capaz de notar a profundidade e a forma como os conceitos se convergem, se reaparecem em um lugar, ora num lugar, ora no outro, quer dizer, quem for capaz de compreender esse jogo intelectual vai tirar de letra, vai entender perfeitamente o serguianismo, vai se identificar possivelmente como um serguiano, vai aderir ao sistema, vai contribuir para o sistema, vai nutri-lo, né? Vai cuidar dele, vai disseminá-lo, né? Vai dar corpo, vai dar corpo, né? E alma a essa doutrina, né? Vai realizar simplesmente a história, né? Um papel histórico que a gente espera que cada um tenha exerça, né, o tempo todo, não só numa ocasião de uma transformação, mas permanentemente. Esse papel é permanente. O que os seres têm que entender é que esse papel, e eles têm uma frustração que acho que a gente tem é essa, é de não sentir parte permanente de um sistema. A gente se sente usado, né? Porque a gente é chamado de 4 em 4, de 2 em 2 anos, né? Então, é, a gente é pouco ouvido, né? Quer dizer, é um diálogo bienal entre nós e nossos representantes. É muito. Isso é pior do que encontrar o próprio advogado, né? É mais difícil do que encontrar o advogado, quer dizer, meu Deus do céu. Agora vocês vejam bem. Essa maioria ela só tem que ser, portanto, considerada no início. Depois você pode apurar outros critérios de apuração das decisões, né? Porque você pode contar que a maioria esteja errada. Mas no início ela não pode estar, porque se ela, a gente tem que acreditar que o mundo, se ele tem que se homogeneizar, se ele tem que se homogeneizar,
ele tem que ganhar o que há de melhor em cada um das suas partes. Essa minoria que for derrotada terá de ainda a maioria que ganhar, mesmo que seja 51%, ela, né, ou mesmo que seja 99%, ela terá de olhar para esse 1% e reconhecer a grandeza e as grandezas, os valores que eles têm. Se nós não fizermos isso. Então, esse jogo, esse termo democracia, só pode ser usado no início dos jogos, nunca depois do seu início. Se dizer que um governo é democrático, essa nomenclatura, essa tipologia não cabe. Ele pode ser coletivista ou individualista, mas não democrático, né? Porque o poder não é exercido por todos. O poder como é que ele não precisa ser necessariamente, como é que eu posso explicar isso? O poder, a democracia você até usa, mas ela, na verdade, o viés dela é outro, né? Na verdade, quando você fala em democracia, você está falando em coletivismo, tá certo? Em coletivismo. A democracia ela é mais própria para você usar nesse momento, quando você está trabalhando com a definição do regime político, do sistema político. Aí, para você, Lula e o Bolsonaro, que estão vendo aí de repente, ou para vocês intelectuais, os acadêmicos, que entendem que eu não sei se os doutores, vossas excelências, os presidentes com os quais eu falo, aos quais me dirijo, eu não sei se eles têm conhecimento das teorias gerais, da teoria geral do Estado, né, das teorias gerais que existem dentro da própria teoria geral, dentro do próprio universo do direito. Quer dizer, isso tudo é questão de política, isso não é termo, isso não são coisas técnicas próprias dos juristas ou dos bacharelados em direito, ou dos advogados, ou das instituições do poder judiciário. É claro que não, isso é política. Agora, será que o nível filosófico seus está contemplando essas tipologias? Porque se tiver, vocês vão se dar conta de que houve um erro. Vocês aí, os especialistas aí das teorias gerais, vocês que os autores, aqueles que escrevem, os doutrinadores que escrevem as doutrinas de doutos que já até faleceram, os primeiros teóricos do Estado, tá? Que lidam com essas tipologias todas aí, né? O sistema, aí dentro da teoria geral do Estado, você vai ver forma de governo, regime político, e aí há uma incongruência aí, é isso que eu estou denunciando. É isso que eu estou denunciando. Isso repercute dentro do problema da técnica de contrato. A técnica de contrato. Que no caso é o momento onde você tem a constituinte. É esse momento que está sendo forjado o contrato mais elementar dos cidadãos de um país, dos sujeitos de um país, todos eles, indistintamente, sejam eles de quaisquer raças, gêneros ou poderes, né? Ou ascendências ou descendências, quer dizer, essas pessoas, todas elas, né, que formam a nação nesse momento da Constituinte. E elas, se todas elas forem ouvidas, aí sim você pode dizer que houve um sistema eleitoral democrático, né? Quer dizer, o poder que imperou nesse sistema foi um poder democrático, porque foram todos efetivamente que opinaram sobre o melhor modo de viver, tá certo? E fizeram isso de forma direta, não de forma indireta, né? Fizeram isso através de um trabalho, de um estudo, de um tempo que tiveram, a partir da apresentação democrática das razões de cada possibilidade, seja do coletivismo, do individualismo. São pessoas que tiveram que reconhecer a sua própria ignorância, né? Porque eventualmente a direita tentou dizer o seguinte: olha, o melhor caminho é o caminho dos sábios,
É melhor confiar nas pessoas preparadas para isso. Vocês não têm a capacidade de entender. Vamos confiar nos sábios. Quer dizer, vamos confiar nas religiões. São as autoridades religiosas, os padres, os bispos, os, os, os pastores, né? Ou as autoridades de quaisquer religiões, são eles os preparados, os habilitados a dizer o que deve ser feito, né? Quer dizer, eu acho que não, acho que cada um vai ter a sua a vontade de expressar-se, né? A sua autonomia, né? Ele pode até dizer o seguinte: eu não quero tomar nota aí dessas apresentações, não. Eu vou escolher lá na hora, eu já sei o que eu quero, ou então eu não estou ligando para isso daí, né? Porque vai ter muita gente que não vai, às vezes não vai ligar para isso mesmo, mas isso não importa. Vai haver uma eleição democrática e aí porque vai ter uma opção lá daqueles que não sabem opinar também, eles vão colocar. Eu não entendi, quer dizer, preciso de um tempo maior para entender, né? Não estou entendendo o que está em jogo, explique melhor, ou vai haver a possibilidade de uma expressão real do seu sentimento ali. E não uma cartelinha como se fôssemos ratos que tivéssemos escolhendo entre duas cores aleatoriamente. Eu acho que é essa a questão. O erro é crasso. Para quem lida com essa teoria do Estado, vai ver que o sergianismo traz uma doutrina. Dentro dessa doutrina, ela carrega um dogma jurídico, né? do universo do universo jurídico, né? E ao carregar esse dogma, ela apresenta, né? Ela o apresenta, o sergianismo, o Sérgios, né? O apresenta e de forma muito fraternal, né? De forma muito fraternal. Ele aponta esse equívoco, olha, ele aponta esse equívoco de forma muito fraternal, sem crítica, sem crítica. Ele aponta sem crítica. Ele faz isso de forma condescendente. Ele faz isso de forma construtiva. Agora, e eles ainda nos adverte, hein? Lembrem-se de Schopenhauer. Lembrem-se de Schopenhauer. É preciso duvidar daquelas, daquelas vontades, mesmo daquelas que pareçam boas vontades, né? O bem, mesmo que elas pareçam ser bem intencionadas. Quer dizer, façam isso, tomem cuidado de fazê-lo, mas saibam também que a opção de não ser assim, né? De desejar o, uma vida mais significativa, né? Uma vida mais vigorosa, né? Uma vida mais gloriosa, realmente, né? Verdadeiramente, de uma forma assim, onde a gente tenha coisas maravilhosas, onde a gente tem acesso às coisas maravilhosas, a todas as coisas maravilhosas que o mundo pode nos oferecer, né? E que a gente realmente se engrandeça, se torne é, um ser significante no mundo, né? Né? A partir daí nós vamos ter outros problemas pela frente. O mundo corre, o universo, os problemas da galáxia são muito maiores. Nós estamos resolvendo, né, diante de problemas caseiros, né, por assim dizer, né? Nós ainda teremos de lidar com problemas ainda de ordem existencial, né? Por mais estranho, mais inacreditável que isso possa parecer, quer dizer, mais profundo dos que aqueles que nós já temos, né? Quer dizer, as coisas se colocarão de uma forma nova, que vão nos provocar, vão nos intrigar ainda muito mais, né? Mas também vão nos trazer um conforto, em primeiro lugar, muito grande, né? Porque a partir desse entendimento, é muito confortante, né? A aquisição do conhecimento, né? Quando você se sente entendedor, né? Conhecedor de algo, quando você passa realmente a conhecer algo e ampliar, portanto, a sua consciência, né? Que conhecer significa isso, ampliar a consciência, né? Tanto de si mesmo quanto do mundo.
Então, quando você passa a ampliar a consciência, você se sente mais vivo, mais pertencente a um projeto, né? E essas coisas trazem esse sentimento de solidariedade, de união. Quer dizer, e isso aí isso fomenta em você, em cada um de nós, né, uma vontade cada vez maior de participar e de promover isso. Agora, eu vou mostrar daqui para frente várias situações aí, e vamos explicar para as pessoas que doutrina é essa, né? Que teoria geral da justiça é essa, como é que ela funciona, quais são as premissas dela. Isso aí vai ser tudo muito bem explicado, né? Quais os motivos das conclusões, das premissas serguianas, né? Nós vamos falar das sentenças serguianas, nós vamos falar, né, são sentenças que são exaradas todos os dias por todos os cidadãos, né? Não é lá um juiz que faz isso, mas os cidadãos é que reiteram o tempo todo as sentenças serguianas, né? Eles fazem isso no seu cotidiano. O grande prazer deles é reiterar essa sentença serguiana, porque ele é muito bem definido as premissas dele, né? Todos eles sabem por que eles estão ali, a que eles estão ali, não é? E como eles estão ali, né? De que maneiras eles devem se portar, né? De que modos eles devem pensar a fim de construir uma harmonia muito grande, né? Em primeiro lugar, uma coerência muito grande, né? Um respeito à coerência, em primeiro lugar, né? A justeza, a fim de que isso possivelmente traga uma paz, uma alegria, uma satisfação muito grandes. Que não é, isso aí não é parte do pacote. Isso aí é uma possibilidade, né? Não é uma promessa, tá certo? Isso não é uma promessa de modo algum. O sergianismo não tem essa pretensão. Agora, ele entende que se não haver a transformação dessas premissas básicas e fundamentais, você não pode ter também, em contrapartida, qualquer melhoramento, né? Qualquer coisa que nos traga satisfação de viver, porque não tem havido essa satisfação, né? Não tem havido, nem mesmo entre os homens que estão aí no topo do mundo, né? Eles, na sua intimidade, sabem disso, né? Eles têm projetos, então nós estamos falando para todas as pessoas, inclusive, né, para os governantes, para os poderosos, irem com bastante calma no serguianismo, né, e irem com bastante calma, sem preocupação,